Muito bem. Ok. Começando aqui a nossa live de hoje. O Lena Convida, né? E de hoje eu vou trazer para conversar com a gente uma pessoa muito legal, muito interessante, que eu tive o prazer de conhecer ultimamente, né? Que é a Karina. Estou só aguardando aqui a Karina entrar. Ela já solicitou. Deixa eu ver se... Deixa eu ver, apertar aqui. Que é a Karina. Então, hoje nós vamos começar aqui a nossa live, né? No Lena Convida, com a Karina, né? A gente vai falar sobre segurança dos seus filhos no mundo digital. E por que, né, trazer esse tema aqui para a gente conversar? Ué, o que está acontecendo? Que Karina não está conseguindo entrar. Karina, sai e entra de novo. Quem sabe eu consigo te aceitar aqui. E esse tema, né, enquanto a Karina não consegue entrar aqui, esse tema eu trouxe para a gente conversar, porque a internet hoje, né, é um grande parque de diversão, mas também é também um parque de pesquisa, né, de caminhada dos nossos filhos nesse mundo, né? E a gente, então, vai ver que a sexualidade está presente, né? E como está presente nesse mundo da internet. E eu vejo quantas mães, né, ficam sofrendo sem saber se aquela forma como elas estão agindo... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. E eu vou vendo, né, como essa angústia, né, que acaba fazendo parte da vida das mães por não terem certeza, né, se aquilo que estão fazendo é uma situação que é de segurança, de verdade para os seus filhos e para as suas filhas. Ué, o que está acontecendo que Karina não está conseguindo entrar? Não estou conseguindo entender o que está acontecendo, Karina. Semana passada, com Luiz Amadeu, que não tinha o menor conhecimento em tecnologia, no instantinho ele entrou. Agora, hoje, logo com você, Karina. E eu não sei o que está acontecendo, que você não está conseguindo entrar. Ué, o que podemos fazer nesse sentido? Deixa eu chamar você de novo. Eu enviei uma solicitação, quem sabe dá certo de você entrar. Ah, Oi, será? até que enfim conseguimos. Deixa eu voltar aqui. E o meu Insta que saiu besta? Ai, eu vou te falar, viu, esses corretores. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Karina. Eu estava aqui contando para as mães, né, que eu trouxe você hoje para a gente conversar sobre essa questão da segurança dos nossos filhos no mundo digital e qual que é a importância, Sim, né, desse conhecimento quando a gente quer conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. E, então, eu estou contando aqui para elas que eu tive o prazer de te conhecer num evento que você prazer é meu. promoveu e que eu achei muito interessante, porque muita coisa do que eu vi nesse evento, que eu não sabia que isso promovia segurança, e outras que eu achava que a gente estava fazendo certo, e, na verdade, esse tipo de situação ainda era uma situação de risco. Então, eu pensei, não, vou Sim. levar a Karina. Gente, a Karina ela é fundadora
do Tech Kids, né? E CEO do Tech Kids, que é esse canal que eu vou pedir para que ela explique melhor para vocês do que se trata. E aí a gente vai conversando. Sim. E quem quiser ir fazendo perguntas, que tiver suas dúvidas aí sobre como age na internet com seus filhos, hoje é o dia e a hora da gente tirar essas dúvidas aqui com a Karina, tá bom? Karina, fica à vontade, se apresente e explica um pouquinho para as mães que estão aqui nos acompanhando, e pais também, né? Que não são só as mães, mas tem pais também, que estão aqui nos acompanhando, o que é o Tech Kids? Sim, vamos lá. Bom, Lena, obrigada. Realmente, para quem está assistindo, a gente se conheceu num evento que teve em outubro, né? Foi feito em outubro, no mês da criança. A gente fez um evento para as crianças, para trazer temas como sexualidade na internet, uma coisa assim, inovadora, né? Na linguagem da criança. Para nós foi um desafio trazer todo o nosso trabalho na linguagem da criança, mas eu acho que foi muito proveitoso, né? Então, eu fiquei muito feliz que a Helena pôde participar e trazer todo o conhecimento dela nesse nosso bootcamp. Não tinha pessoa melhor para falar sobre o assunto, né? Então, Helena, obrigada por ter me convidado aqui para essa live. É um prazer trazer esse assunto, né? Esse projeto do Tech Kids nasceu ali em 2012, quando, na verdade, eu coloquei em prática, né, uma parte do trabalho que eu já fazia, que eu trabalhava com investigação em cibersegurança, que significa investigar crimes que são realizados ali usando a internet. Eu trouxe mais para o âmbito da criança por uma questão clara de que há uma vulnerabilidade ali muito fácil de ser explorada pelos adultos, né? E a criança, além de tudo, não tem como se defender, não tem conhecimento, não tem malícia, ela não tem tantas coisas, que aí já descreve a vulnerabilidade, né? Que eu achei que seria uma importante missão fortalecer as crianças nesse tema. Então, o Tech Kids, ele tem essa missão, trazer informação para fortalecer as crianças. É complicado? Um pouco, porque as crianças não têm maturidade ainda para atuar com alguns temas, né? Para entender alguns temas. Mas nada como a gente tentar trazer na linguagem da criança, né? Num contexto mais simples, para que ela possa começar a entender o que ela precisa entender. Afinal de contas, ela está ali de frente para a internet, conversando com estranhos o tempo todo. Né? Então, a missão do Tech Kids é essa. Então, eu faço treinamentos, eventos, agora a gente está começando a fazer treinamento em escolas também. Acabamos de fazer um campeonato para criança de 8 a 12 anos, foi um sucesso, tinha o Brasil inteiro jogando. Que ótimo. Então, eu acho que esse projeto ele é para fortalecer as crianças no geral. Que legal, Karina. Ou seja, é uma proposta de... Eu sempre acredito, né, que a criança e o adolescente, eles têm coisas que eles vão fazer e que eles ainda não estão prontos. Mas não estão prontos porque, às vezes, também não te deram a oportunidade de se fortalecer e se preparar para lidar com esse mundo. Né? E a internet é um mundo digital que parece, muitas vezes, que é um mundo que não existe, mas é um mundo que existe, é um mundo que está ali presente, né? Eu sempre costumo dizer que ela é uma praça onde os jovens vão pesquisar, vão estudar, vão se divertir, mas também, como é um momento que a sexualidade está desabrochando e que eles têm muitas dúvidas, que eles têm muitos sentimentos, né? Muitas emoções, a sexualidade também vai ser pesquisada e vai ser fomentada nesse mundo que é o mundo digital. E esse mundo não é que ele não exista, ele só é um mundo que os nossos filhos entram nele sozinhos. Então, se a gente não fortalece essa criança e esse adolescente e prepara ele, inclusive, para lidar com essas situações que a gente sabe que não é adequada para eles, eles não vão por si só saber o que é e o que não é adequado. A curiosidade, né, sempre ela
puxa mais forte, Prevalece, né? prevalece e eles vão acabar indo buscar. E eu sei que muitos pais, eles acabam entrando aí nos sites de segurança para saber o que é que eles podem fazer, né, para evitar que seus filhos tenham acesso à pornografia, tenham acesso a esses conteúdos adultos. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão. Pode ser? Sim, claro, com certeza. Na verdade, assim, realmente a curiosidade prevalece, isso daí é fato, né? E não importa a idade. Então, a criança, você acha que você vai falar com um adolescente de 15 anos sobre sexualidade? Oi, ele já sabe disso desde os 9 anos, né? Por quê? Porque você, claro que não com as suas palavras, ele aprendeu com influencers, que todo mundo agora é influencer na internet, né? Não precisa ser famoso para ser influencer. Se alguma criança se identifica com um youtuber, com alguém que está falando algum assunto em uma live, ou enfim, ela vai seguir e ela vai absorver aquele conhecimento. Correto ou não, dentro dos seus valores ou não, virou um influencer, influencia a decisão da criança, certo? Então, por isso que a gente não pode ter aquele melindre de não falar com a criança de 9, 8 anos, porque ela já tem acesso à internet. Então, a gente tem que inverter um pouquinho o papel. Quer dizer, agora, então, a criança tem acesso à internet. Ah, deem um celular para a criança de 8 anos. Pronto, agora já é hora de falar sobre tudo. Né? Que em uma semana ele vai saber sobre tudo, né? Só que não é você que vai falar. Então, a gente tem que ter um pouco dessa consciência, né? desse mindset, né? Dessa consciência, exato. Quando você fala da praça, é super válido, porque, na verdade, a internet é uma rede de pessoas, né? Já foi o conceito, uma rede de computadores interligados. Hoje é uma rede de pessoas, porque as pessoas... Um celular é uma pessoa ali. Então, você nunca sabe com quem a criança está, nem num jogo, nem o que ela posta, você não sabe até onde isso vai chegar. Eu costumo dizer que a gente faz o nosso perfil privado, né, no Instagram, né, deixa privado, a gente que dá ok para quem entra ou não no nosso perfil. Mas, a partir do momento que você postou uma foto, alguém compartilhou sua foto, seu amigo, que compartilhou com o amigo, que com o amigo, acabou. Então, não existe exatamente um acesso privado, né? Até porque tem muitas pessoas na sua conexão ali, no seu perfil, e elas compartilham também. Não que alguém vai pegar ali de propósito uma foto sua e vai compartilhar por maldade. Mas pode ser a foto de um aniversário. Poxa, a foto dela ficou melhor que a minha, vou compartilhar. E essa foto vai rodando, né? E as fotos que a gente tira, muitos celulares, e aí cada celular varia a configuração de segurança. Cada mesmo, na minha casa, se tiver 3 celulares, cada um é de um jeito, né? Desses Androids ou iPhone, enfim. Muitos celulares ainda marcam onde você está naquela foto, né? Então a foto carrega a informação do celular, carrega a localização da foto. Então, você não quis ir lá e colocar, olha, eu estava no salão de festa, sei lá de onde. Mas a sua foto carregou o local que você estava e ela foi compartilhada, e compartilhada, e compartilhada. Então, não existe... eu costumo dizer o seguinte, a gente não pode deixar a segurança na mão do outro, né? Então, por mais que exista uma cobrança de um Facebook, né? A cobrança da Google, cobrança com o YouTube, enfim, cobrança do TikTok com relação à segurança, eles têm lá, eles têm que estar, inclusive, adequados a regulamentações de segurança. Então, eles vão fazer o trabalho deles. Estão fazendo o melhor que podem? Talvez não. Mas a gente tem que cuidar da nossa segurança. Por isso que a gente tem que trazer esse tema para a criança. Que a criança realmente vai ver o que ela quiser, vai conversar com o estranho, sim. Né? Se o pai acha que a criança não conversa com o estranho, tá enganado. Porque todo jogo a criança conversa com o estranho. Então, ou recebe informações de estranho. Então a gente tem que deixá-los conscientes. E esses jogos hoje na internet, principalmente com a pandemia, se tornou não só um meio de comunicação deles com outros colegas, né, e outras pessoas que a gente imagina que seja da mesma idade, mas não necessariamente pode ser que quem entrou nesse jogo tenha a mesma idade. E aí é nesse sentido que você fala de preparar os filhos para poder eles identificarem com o que eles estão falando, né? A média de idade de um jogador online é de 33 anos. Imagina que isso é uma média.
Então, a gente não está falando de criança. Definitivamente, a maioria que joga online não é criança. Uhum. Então, quer dizer, se a gente está pensando que a criança está jogando com criança, então a gente já começou com uma informação equivocada, né? Então, mas os jogos não podem controlar quem acessa? Pode colocar um limite de idade, como tem no Instagram. O que acontece no Instagram e no Facebook, mas não tem um monte de criança nessas plataformas? Tem, né? Uhum. Porque os próprios pais criam, ou mesmo a criança vai lá, coloca uma idade falsa. Então, não às vezes a gente tem uma sensação de caos, né? Mas, Todo por exemplo, lugar que eu olho. porque, por exemplo, na minha casa eu posso escolher quem eu convido para entrar, né? Na internet é possível alguma programação que os pais possam selecionar junto com sua criança, seu adolescente, quem são as pessoas com quem eles vão jogar? A resposta correta seria não, porque esses jogos são online, são abertos, e aí é mais ou menos assim, quando você começa a jogar, a maioria deles, né? Você começa a jogar, você já entra num mundo que quem está online está jogando o mesmo que você. Não existe uma seleção, né? Ah, mas meu filho pode jogar offline, não joga na internet, tudo bem, mas ele não vai conseguir fazer algumas coisas. Mas a grande maioria dos jogos são online, já começa daí. Então ele já não conseguiria jogar algumas coisas. Uma criança não vai jogar sozinha, né? Antigamente, uma coisa interessante, antigamente os videogames tinham 2 controles, né? Todo mundo jogando lá, o amiguinho do lado jogando. Hoje, um controle é suficiente, porque os jogos não são para 2 pessoas. É para uma só. Entendi. Então você compra uma console de um videogame, ele vem com um controle, tá ótimo, porque é para uma pessoa só, jogar online, na maioria das vezes. Então, é muito difícil você controlar. Crianças pequenas, bem pequenas, você consegue colocar um controle parental, colocar um aplicativo no computador que limite ali acesso a alguns sites, acesso a alguns jogos, mas eu falo de crianças pequenas porque isso vai ficar muito limitado, muito mesmo. Né? Então, não é um controle efetivo, digamos assim, totalmente efetivo. Bom, então esse pensamento, né, de que a gente acha que a gente controla com quem nossos filhos estão jogando é um pensamento equivocado, não é? E daí o porquê de se preparar os filhos para essa seleção de com quem eles jogam e saber, né, o que eles estão jogando. E que mais que os pais fazem, principalmente em relação à pornografia, acesso à pornografia? Tem algumas situações que os pais acreditam que aquilo que eles estão fazendo está seguro, que os filhos não vão acessar pornografia e, no entanto, eles têm como burlar isso? Pornografia é um tema como qualquer outro, então, na internet, tá? Então, não tem como você limitar o acesso à pornografia, a não ser que seja por um controle parental mesmo. Que olhe lá ainda pode passar alguma coisa. Por quê? Porque todo controle que você faz na internet, a gente está falando de sistemas, né? de programações, de lógica. Então, toda regra que você cria é com base ou em palavra-chave, né? Por exemplo, vamos filtrar ou bloquear tudo que começa com porn. Tá bom. Só que uma hora ou outra, você vai ter uma live da Lena falando sobre pornografia e você nunca vai acessar essa live, porque tinha um bloqueio lá dizendo que nada relacionado a porn poderia ser visto. Então, é um dilema, sabe? É que nem o suicídio, por exemplo. Poxa vida, o YouTube poderia tirar todos esses vídeos, né, que ensinam crianças ou adultos, enfim, a se lesionar, né, digamos assim, ou provocar um suicídio, enfim. Poderia. Ao mesmo tempo, ia bloquear todos os vídeos que falam sobre prevenção ao suicídio. Porque a palavra é a mesma. Então, não estou dizendo que é a única forma de bloquear. Tá? Existem outras formas de bloquear, que é isso que a gente espera dessas grandes empresas. Essa forma de bloquear, utilizando o bloqueio da palavra, ela tem o seu lado positivo e também tem o seu lado negativo, porque você tem um lado que você quer evitar e tem um lado que você quer aprender. Então, nesse sentido,
você acaba perdendo, né, nesse sentido, como é que diz, essa conexão. E eu queria deixar aqui relembrar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, né, se tiver alguma dúvida, que queiram fazer perguntas, gente, a Karina pode responder aí a pergunta de que vocês quiserem fazer. E que outras formas, enquanto vocês não perguntam, eu vou perguntando. Que outras formas, né? Você falou que essa não era a única forma de você bloquear, por exemplo, o acesso do seu filho a um conteúdo pornográfico, por exemplo. Que outras formas os pais teriam nesse sentido? Tudo está relacionado a bloquear o acesso, tecnicamente falando. Então, é possível você colocar um controle na sua própria rede da sua casa, no Wi-Fi, bloqueando o acesso a esses conteúdos? É possível, né? Posso até colocar aqui o nome depois de um dos sistemas que funciona dessa forma. É possível você colocar um controle no celular e no computador? É possível, principalmente os controles parentais, né? Tem aplicações também de espionagem. Tem pais que também querem colocar aplicações de espionagem, que é para acompanhar tudo que a criança escreve, com quem ela fala, o que ela está falando. E também é possível que você tenha uma conversa ali constante com seu filho e acompanhe o que está acontecendo. Normalmente, essa é a recomendação que eu passo. Para uma criança muito pequena, talvez o controle parental é simples, a criança não vai sentir muito esse bloqueio. Mas pequena, assim, 8, 7 anos. Com 9 anos, já começa a ter um problema. Ela não consegue jogar alguns jogos que as crianças estão jogando, os amigos e tal. Então, vai ter vários problemas. Então, eu recomendo conversar e, principalmente, participar. E aí é que entra a dificuldade dos pais. Não faço ideia o que é o Minecraft. Não tenho ideia o que é um Discord, o que é Não sei entrar nessas plataformas. Então, precisa sentar com seu filho, precisa pesquisar e aprender o que é o Minecraft, o que é o Discord, que é um aplicativo de comunicação para quem joga online. Que, aliás, é tudo criptografado, né? Então, é bem seguro, digamos assim. Isso é bem Mas legal tem um monte que de você coisa está lá. dizendo, né? Porque outro dia eu estava assistindo acho que foi uma apresentação de alguma pessoa que ele dizia que ele não sabia como, na época, como era que funcionava um desses aplicativos, né? Então, ele dizendo Sim. exatamente isso. Não sabe, esse é um bom momento de você conversar. Pede o teu filho para te ensinar, né? Então, se você pede para ele lhe ensinar, ele se sente fortalecido, né? Porque ele sabe uma coisa que o pai ou a mãe não sabe, então ele vai ensinar, e ao ensinar, você vai poder entender melhor como é que funciona esse tipo e até que ponto, de fato, é uma situação que você tem que se preocupar e quando que não é uma situação que você precisa se preocupar, proibir. Ou seja, quando você pede o filho para ensinar sobre aquele sistema, né? Então, eu acho que essa é uma forma da gente fortalecê-lo e travar esse diálogo que muitas vezes os pais não sabem. Como é que eu começo essa conversa? Começa, sabe, mostrando, né? Aliás, o tema da minha live de quinta-feira, né? A vulnerabilidade dos pais conecta os filhos. É mostrando que não sabe e que precisa dele. É isso aí. É isso mesmo, é exatamente isso. Porque no final é uma oportunidade de aproximação. Isso, porque antigamente, se você quer que os filhos pais trabalhando conversem, fora, né? Se você quer que o seu filho exatamente, converse era muito com mais você, difícil. tem que encontrar um canal que ele se sinta seguro para conversar. E esse é um bom canal, né? É um canal que digamos assim, é um assunto que para a criança é muito interessante. Então, para ela, é interessante, além de tudo, te ensinar. Né? A criança, é o que você falou, ela se sente fortalecida. Então, eu vejo muitos pais falando assim, mas eu não sei nada disso, ele que sabe. Então, no momento que você deixa com ele tá sozinho, né? Exatamente. Então, se a preocupação é que ele não deixá-lo sozinho, então você precisa saber o que está acontecendo. Por exemplo, num jogo online, é possível alguém falar com meu filho?
Sim, a partir do momento que você entrar no jogo, você vai ver que é possível. Que as pessoas começam a falar, grupos estão se formando para jogar online, contando segundos para formar um grupo. De repente tem 10 pessoas jogando, você não sabe de onde é, mas tem áudio. Né? Então você vai aprendendo qual é a dinâmica, é que nem tela. Ai, meu filho fica muito tempo nas telas e aquele jogo não acaba nunca mais. A partir do momento que a pessoa entrar num jogo, ela vai saber por que aquele jogo não acaba nunca mais. Né? Os jogos, eles são feitos para isso. Uhum. Né? Tem jogo que você vai construir uma casinha e para construir uma casinha, você tem que construir o tijolo. E aí você tem toda a mão de obra para construir o tijolo. O tijolo fica pronto daqui a 2 horas. A criança fica sentada esperando. Enquanto isso, ela faz o banquinho, ela faz uma roupinha, ela pega um tecido. Então tem muito jogo que prende a criança ali. Uhum. E que trabalha no tempo real. Então, é entender, fora crianças também que estão ali treinando os jogos para se tornar um gamer, ela acha que vai virar um gamer, a profissão dela vai ser jogar. Então, de repente, até vai ser, mas precisa conversar. Então, vamos lá, vamos numa empresa de gamer, vamos entender como é que funciona, que o gamer ele não fica sentado lá 12 horas jogando, o gamer profissional, Uhum. né? Ele tem uma disciplina, que é que nem um atleta qualquer. Então, eu acho que falta é uma oportunidade, na verdade, essa aproximação, que antes era bem mais difícil, com os pais trabalhando fora, né, criança sozinha, enfim, muito mais difícil. Agora, não parece, se pensar um pouco melhor, vai ver que é mais fácil. É, médio, né? Porque muitas vezes o que eu vejo, como existe esse bloqueio, muitas vezes, dos pais, de acharem que não entende, que não sabe, e ao mesmo tempo, quando o seu filho está jogando, a sua filha está ali jogando, está conversando parece que ela está conversando só com a amiguinha dela, né? Mas, como disse alguém que entrou aqui na live, que agora eu esqueci o nome, é do outro lado que está o aliciador. E a gente nem sabe que isso pode estar acontecendo. Então, eu vejo que muitas vezes os pais, até pela a sua correria, ele está em casa, mas ele está em casa também em função do trabalho deles, né? Eles também estão em casa com a preocupação de dar continuidade àquilo que eles estavam fazendo antes fora. E muitas vezes, mesmo estando em casa, ficam aliviados que os filhos estão jogando e estão se divertindo, e assim eles podem se concentrar no trabalho deles com mais tranquilidade. Então, nem sempre essa consciência de que os pais, claro, a gente eu como avó, vocês como os pais, né, como mães, não vai ter toda a disponibilidade do mundo para ficar ali jogando o tempo que eles querem jogar. Mas eu acho que de vez em quando entrar e principalmente, né, entender o que é esse jogo, pelo que você está colocando aí, é fundamental para que a gente possa medir o risco, né? Sim, é exatamente isso. Na verdade, com relação ao tempo, antes os pais trabalhavam, hoje trabalham também, o tempo acabou sendo o mesmo. Né? Tá todo mundo trabalhando, sobrou ali à noite. A pessoa está exausta, mas está ali a criança, você sabe que ela está na internet, está jogando, está se divertindo, mas precisa. E aí é a parte difícil da maternidade, né? Da paternidade, que é você achar tempo para estar com eles, né? Que vem depois do trabalho, sim. Eu também tenho filhos aqui, idades totalmente diferentes, um querendo pular corda, outro na internet. Então, essa coisa completamente... É difícil, sim, né? Sim. Agora, eu tem uma coisa que eu sempre falo nas palestras, se você fizer uma pergunta para os pais, vocês já assistiram, aí mostra 10, eu mostro 10 ou mais desenhos infantis. Frozen, Detona Ralph, Os Incríveis, todo mundo já assistiu. Agora, se você colocar Stranger Things, Como Vender Drogas Online, Nunca Eu, alguma coisa assim, as séries de adolescente, a maioria não viu. E tem adolescente em casa. Então, quer dizer, perdeu-se a conexão aí, né? Quer dizer, com a criança, você conhece todos os desenhos, as mensagens, o que aquilo quis dizer, como a criança reagiu,
De repente ela virou adolescente, você não viu mais nada. Você nem sabe a série que a criança está assistindo, o adolescente, no caso. Então, não pode perder essa conexão. Ela vai se tornar mais difícil. Todo mundo sabe que a conexão vai, né? Quer dizer, vai se afastando, né? Eu entendo, a gente pode falar. Mas a gente precisa ir estreitando, nem que seja pelas beiradas, né? Participando um pouco mais do... e vai acabar gostando, porque vai se aproximar mais do adolescente, né? Especialmente. A Josi E aí... está perguntando aqui qual é o assunto. O assunto, Josi, é como proteger os seus filhos, a segurança na internet, né? No mundo digital. Então, é sobre isso que a gente está conversando aqui com a Karina, que ela é a fundadora e CEO do Tech Kids, que é um canal aí que fortalece, que ensina as crianças como lidar com a internet para que elas possam se proteger, né? E me fala uma coisa, Karina. Então, o que você está dizendo? Que a gente precisa acompanhar, né? Não só, claro, na infância, as mães acabam tendo uma influência muito maior nas escolhas daquilo que a criança quer assistir, né? E com os adolescentes nem sempre a gente tem mais esse poder. Agora, uma coisa que você falou aí é impressionante, porque, de fato, quando chega na adolescência, existe uma tendência a gente a se desconectar, né, se desconectar do mundo que o adolescente está vivendo. Ou seja, a priori, não deve ser uma coisa legal, não deve ser uma coisa divertida. A priori, é como se o que o adolescente gostasse não pudesse ser algo que nós, como adultos, pudéssemos também curtir. E eu acho bem legal essa sua colocação, no sentido da gente perceber, né, que o quanto que a gente, sem querer, quer dizer, ele escolhe uma série para assistir. E aquela série que ele escolhe para assistir, a gente deixa ele assistindo sozinho. E uma das coisas que eu sempre falo aqui, eu digo, gente, na hora que você tem para conversar com seu filho, é um momento que seja descontraído. E assistir série com eles, claro, toda série, mesmo que não seja uma série sobre sexualidade, vai trazer algum tema ligado à afetividade e à sexualidade. Dentro desse contexto de sexualidade, que não é só relação sexual, mas vai trazer alguma coisa sobre o papel masculino, o papel feminino, os relacionamentos, a relação com os amigos. Ou seja, sempre tem temas que o seu filho ou a sua filha está vivenciando nesse momento, tanto que ele se interessa por essa série, né? E por isso é um momento chave da gente trabalhar o que eles sabem sobre o que eles estão assistindo, né? E o que é que eles estão assistindo, né? Que conteúdo é esse que eles estão assistindo? Porque muitas vezes a gente se preocupa com o tempo que ficou na internet, mas não buscou saber a qualidade daquilo que ele estava assistindo na internet. É bem isso mesmo. E uma coisa que é bem importante a gente sempre pensar que a internet está aí, as informações já estão disponíveis. Não, assim, por mais que existam regulamentações sendo criadas todos os dias, como agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um direito fundamental agora, né? Depende muito mais de nós do que das empresas, do governo, enfim, de todo esse aparato. Muito mais. Porque a coisa acontece em casa, né? Em minutos a criança já vai ver conteúdo que você nem imaginou que ela pudesse ver. Né? Quer dizer, não existe não existe motivação na internet para bloquear os conteúdos, até porque a internet não foi feita para criança. A internet é um ambiente comercial. Né? Tem educação? Tem, dá para estudar pela internet, dá para pagar conta, né? Mas é um ambiente comercial. Então ali não existe uma restrição. Se você acessar um site de pornografia, você vai começar a receber informações relacionadas à pornografia. Porque os sites são preparados para te mandar informação a partir do momento que você acessou. Não é uma coincidência. Né? Os sites são programados para isso. É uma programação, claro.
né? Então, se você acessar qualquer... Instagram, mesma coisa, né? Instagram, Facebook passou por um momento complicado, acho que em 2021, né? Que uma pessoa do Facebook estava lá trazendo as questões que o Facebook sabe dos conteúdos, sabe que tem criança e tal, né? Uma pessoa que saiu do Facebook e trouxe isso à tona. Sabe, com certeza sabe. E a gente espera que ela faça que a Meta agora, né, não é mais Facebook, que a Meta faça, sim, algoritmos que sejam melhores, digamos assim, para nos ajudar, né? Nos ajudar a selecionar os conteúdos. Agora, se a criança está lá acessando aquele conteúdo de bulimia todos os dias, o Facebook vai continuar mandando, perdão, do Instagram, por exemplo, vai continuar mandando posts relacionados à bulimia, né? Então, o que nos resta do outro lado também fazer parte dessa rede, né? O que está acontecendo? Estou vendo que você está assim. Que rede? Né? O que a criança está acessando? O que não dá é para ser uma relação velada, né? Não existe a relação, não existir a relação. Que aí não tem como controlar, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E é uma coisa, né, que a gente olha e a gente vê o quanto que isso, como eu diria, tornou mais complexa a educação, né, de filhos, porque na minha fase de mãe de adolescente, né, ou seja, meus filhos hoje têm a idade de vocês, ou um pouco mais, né? Estão aí com 38, 40 anos. Então, na época deles, estava começando, mas eles não tinham acesso a celular, não tinham acesso a nada, nem a gente, como adulto, tinha facilidade de ter um no celular, quanto mais, né, uma criança. Ainda era na fase do bip, era a fase, né, de algo assim, que ele não tinha tanto risco nesse sentido. Hoje, com esse, quer dizer, na verdade, é um novo mundo que se dispôs ali na frente e na vida, não só nossa, como dos nossos filhos também. Então, esse novo mundo, e só que com uma diferença, né? Que no mundo presencial, eu posso estar perto do meu filho ou da minha filha. Eu posso conviver com os amigos dela ali dentro da minha casa, que eu convidei, que eu sei quem é, que eu converso com eles. Na internet, esse encontro é mais complicado, né? Não que seja impossível. Por exemplo, tem mães que chegam para mim e falam assim, mas Lena, minha filha está namorando pela internet, o que eu faço? Eu digo, bom, o primeiro ponto que eu acho crucial é pergunte à sua filha se ela já fez uma live com esse namorado, se já viu a cara dele, né? Porque, e mais, do mesmo jeito que você convida o namorado da sua filha para ir na sua casa, peça à sua filha para lhe convidar para participar de um encontro desse, para você conhecer o namorado dela online. Né? Então, e saber o que eles fazem, como é que eles se encontram. Né? Claro, vão ter determinados detalhes que ela não vai se sentir à vontade em contar, e acredito que muitas vezes as mães não vão aguentar, não vão suportar ouvir. Mas em termos de você, pelo menos, ter uma ideia sobre o que a sua filha pensa, como é que ela vive esse relacionamento, e contar para ela como era o seu relacionamento nessa época, como era namorar só presencial. Né? Então, essa possibilidade de troca e de entendimento. Porque na hora que a gente simplesmente diz, não, eu não quero saber desse mundo virtual, porque esse mundo virtual é uma loucura, é um negócio louco, que onde já se viu. Resultado, a gente nega, e essa negação afasta, né, a gente dos nossos filhos. É bem isso mesmo. É o que você falou, é transportar aquilo que você tinha no mundo presencial para o mundo digital. Não tem essa de ficar falando com estranhos, né? Quer dizer, tá falando com estranhos porque no jogo tem estranhos, tá bom. Então você não vai falar isso, não vai falar aquilo, não vai trazer uma informação pessoal sua, né? Você não vai compartilhar nada, nem foto, nem vídeo. Eu quero você longe da câmera. Não precisa usar o áudio, que inclusive nos jogos não precisa usar o áudio muitas vezes. Então, quer dizer, vamos desabilitar o chat, criança menor, né? Ali no jogo, os jogos também têm configuração de segurança.
mesmo online. Vamos desabilitar o chat? Vamos desabilitar o chat. Não quero saber de ninguém mandando informação para você que você não conhece. A pessoa não conhece, né? Então, tem algumas coisas que podem ser feitas. A gente realmente, se a gente não quer que a criança fale com estranhos, a gente tem que tentar tratar esse tema dessa forma. Tirando o chat, informando a criança com quem ela pode falar, o que ela pode falar, o que ela não pode falar. Então, é uma outra forma de trazer o tema para a criança. Se ela estivesse na rua, a gente ia falar a mesma coisa. Não vai falar seu endereço pro fulano que está aí do seu lado, né? Ou numa festa, não vai ficar falando com estranhos. Não vai entregar uma foto para uma pessoa que você acabou de conhecer, sabe quem é. De biquíni. Sai lá, de biquíni. É interessante, porque quando a gente fala isso, parece uma coisa assim, que as pessoas já sabem, né? Mas muitas vezes a gente sabe e a gente acha que não funciona fazer essas correlações com a criança e com o adolescente. Né? Ou seja, como é que a gente faz para poder protegê-los? É dar consciência. E esse é um jeito de dar consciência, que é trazendo essa realidade. Sabe, joga com os exemplos do presencial com ela, né? Mostrando que esse mundo tão fascinante, que ela entra lá sozinha, não é um mundo porque ela está lá sozinha, funciona do jeito que ela gostaria que funcionasse. É como o mundo presencial. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem gente boa, tem gente ruim. Tem situações de perigo e tem situações de segurança, né? Então, eu acho que essa dica que você fala aí, ela é extremamente importante para os pais terem essa consciência, né, de conversar com seus filhos e de preparar os seus filhos. Mas tem alguma situação característica? Eu estou amando, né? Eu estou aprendendo pra caramba aqui. Eu acho que, primeiro de tudo, os pais também têm que aproveitar essa fase, sabe? Da criança dançando com eles no TikTok. Dança com a criança no TikTok, mas saiba dos riscos, né? Quer dizer, não vai colocar a criança ali seminua, né? Eu falo que, gente, estou super acostumada, talvez eu fale alguma coisa que seja muito assim, ela falou seminua. Mas não vai colocar a criança seminua ali, com vídeos públicos, não precisa, faz um vídeo privado para vocês ali, com roupa, né? Eu tenho uma pequena de 4 anos, vai fazer 4 anos, e ela falou assim, olha mãe, um top, que a minha sogra fez um top para ela. Ela falou, mãe, é um top, é top de TikTok. Eu nem uso TikTok aqui, mas ela já viu. Eu falei, como que uma criança associou o top com o TikTok? Por quê? Porque as meninas, muitas meninas que fazem as dancinhas no TikTok estão de top. Eu falei, não tem nada de top de TikTok. Eu falei, não tem nada disso. Muito engraçado. Eu falei, gente, que associação que a criança faz. Mas realmente, então a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas aproveitem, assistam sim as séries. Às vezes o adolescente não vai querer assistir com você. Então, ele assiste lá, você assiste aqui. O importante é você saber o que ele está assistindo. Né? Sem também. dúvida. Com quem são os amigos dele? E a gente vai encontrar, sim, perfis das crianças com 1000 colegas, né? Que são os amigos. 1000 amigos no perfil, nossa, mas tem 3.000 seguidores. Então, se você não sabe quem são essas pessoas, então você não compartilha nenhum dado pessoal, você toma esses cuidados na hora de escrever as coisas aqui. E você falando isso, Karina, tem uma pergunta que é comum, né, as mães me fazerem, que eu vou jogar para você, que elas querem saber com que idade elas podem deixar sua filha ou seu filho abrir um canal no YouTube, ou abrir um canal no Instagram, ou abrir um canal no Facebook. Facebook eles já não usam tanto, mas o YouTube e o Instagram, né, e o TikTok são os que eles mais têm utilizado ultimamente. Então, se deve deixar... E se deixar, com que idade, que cuidado que tem que ter, entendeu? Eu acho que aí pode variar um pouco, tá? As crianças que usam a internet, com 8 anos, já estão acessando a internet
tudo que tem na internet, quero dizer, a partir de 8 anos. Então, se vocês buscarem, vocês vão ver estatísticas de 8 a 12, de 9 a 17, de 9 a 18. Por quê? Porque é uma fase, já é a fase onde as crianças estão imersas ali na internet. Então, a partir de 8 anos. O fato de ter um YouTube, por exemplo, um canal no YouTube, é a exposição, né? É a questão da exposição. A criança definitivamente não está preparada para qualquer mensagem negativa. Bom, né? Seja alguém que escreveu num comentário de um vídeo ou lá na escola que assistiram o vídeo dela. Né? Então, bem legal obviamente esse ponto que você está colocando. As crianças não estão preparadas, adulto não está preparado, certo? Para ser criticado ali, já fica pensativo. A criança, muito menos. Então, eu acho que a gente tem que olhar a gente está colocando a criança ali na internet, o rostinho dela, ela está fazendo um vídeo, ela é pequena, vai crescer, né? Então, será que ela vai gostar daquele vídeo? Entrou na internet, ficou, né? Porque isso pode ser compartilhado, a gente tem que pensar nisso, né? Compartilhado. Então, mas não é nada demais, a criança só coloca algumas mensagens, tal, não tem problema. Mas se tiver mensagens negativas, então, ou você desabilita, porque dá para desabilitar nas ferramentas também, ou você vai ter que lidar com isso. A criança não vai lidar bem com isso. E no dia que ela estiver num shopping, alguém viu, reconheceu, enfim, falar alguma coisa para ela, você vai ter que lidar com isso. Então, é muito mais relacionado a como você lida com a exposição da sua criança na internet. Como você vai lidar com ela? Você está preparado para preparar a sua filha ou para acolher a sua filha ou seu filho numa situação como essa, né? Também? Eu não estou preparada. Eu não estou preparada. Não mesmo. Eu acho que é muito complicado. Depois já cresceu, já tem mais de 18 anos lá, vai ter que aprender a gestão da própria emoção de qualquer forma, certo? Porque a vida vai precisar gerenciar isso. Então, aí sim, você vai lá e gerencia a sua emoção. Agora, a criança pequena está passando por tanta coisa e aprendendo tanta coisa, eu acho que ela não está preparada para lidar com os haters, como a gente chama, né? Exato. Essas pessoas que... né? Os haters. Então, eu não recomendo. Sinceramente, eu não recomendo. Acho que o adolescente ali já com 15, 16, 17 anos ali, agora sim você decide se você quer ou não passar por isso, mas antes disso, não. É bem legal isso que você está colocando, porque muitas vezes a gente acha, bobagem, vai fazer um videozinho engraçadinho, que só a família que vai ver, ou só os amiguinhos dela que vão ver, mas é exatamente, a gente não sabe qual vai ser a reação desses amigos. A família a gente até sabe mais ou menos, não é? Mas dependendo da idade, se ele já está numa idade, por exemplo, principalmente do adolescente que está entrando na puberdade, porque ele está numa fase muito ingrata, que é uma fase onde ele, sabe, deixou de ser criança, está começando a se tornar um adolescente e está tudo ali, são muitas transformações, muitos acontecimentos e muitas vezes ele assim, as pessoas fazem brincadeiras de mau gosto com eles, não é? Então, é um momento que a gente precisa ter muito cuidado, de fato, com aquilo, com aquela exposição que a gente está permitindo que os nossos filhos tenham nas redes sociais. Do mesmo jeito que a gente toma cuidado, né, com a exposição que a gente permite os nossos filhos. Então, a gente deixa os nossos filhos ir para uma balada, por exemplo, né, aos 12 ou 13, ir para a praia sozinho, ir para um cinema sozinho, ir para um shopping sozinho. Então, são essas questões que eu acho que a gente tem que está ali ciente, né? A Vanessa está colocando aqui que tem que ter cuidado com o chat do TikTok também. Tem uma paciente de 8 anos em psicoterapia que foi assediado por lá. Sim. São os chats, né? Chats, pessoas desconhecidas, né? Que muitas vezes vêm por pessoas conhecidas, né? É o tal negócio aqui nem no WhatsApp. No WhatsApp a gente recebe lá um vídeo. Quando você recebe aquele vídeo, ele já foi repassado 1000 vezes. Né? Então não dá para dizer, mas foi a minha tia que me mandou.
Tá, mas sua tia recebeu de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu... Então, quer dizer, porque tem outras ameaças na internet, né? Uma delas é essa. Você recebeu um vídeo que, na verdade, instala alguma coisa no seu computador, apaga todas as suas fotos do celular, se você baixar. Então, tem outras ameaças aí, né? Que são aplicativos maliciosos. Então, no momento que você clica, você já está assumindo ali que pode ser alguma coisa ruim para o seu celular ou para o seu computador. Mas muita gente volta e fala, não, mas foi o meu tio que me mandou, meu tio. Não, não foi ele que produziu esse vídeo, com certeza. Ele só Então, sim, reencaminhou, isso né? é Ele verdade. só reencaminhou. Só encaminhou, e vai longe, né? O É, WhatsApp, então, é só mais vai um. longe. É só mais um, É, né? 8 anos, né, no chat. Precisar desabilitar esse chat aí. 8 anos de idade, muito novo para ficar no chat. Aqui a Gilmara pergunta qual a idade ideal para o adolescente sair sozinho. Bom, Sair em festas, também quero saber. Nenhuma. Lena, me ajuda, porque eu acho que, de novo, acho que isso vai muito da educação também, né? Dos canais de comunicação que você tem com seu filho, né? Mas isso é muito particular. Tem crianças que andam de Uber, de táxi, enfim, desde pequena, né? Então, às vezes até já estabeleceu ali um canal de comunicação seguro com a criança. E tem outros que não. A criança só vai andar, não, só vai andar de adulto. Eu não quero meu filho nem adolescente sozinha num carro, né, desconhecido. e tudo depende também, não é, do local onde você mora, da segurança que existe. Muitas No coisas. mundo da internet, andar sozinho, sem que os pais estejam por perto, no sentido de ter conhecimento, né? De por onde eles estão andando, o que eles estão assistindo, quanto tempo que eles estão ficando em cada site, qual é o conteúdo. Eu acho que até o seu filho ou a sua filha, né, atingir a idade adulta, e às vezes, até mesmo como adulto, a gente sempre deve estar questionando, né? Mas até eles atingirem a idade adulta, eu acho que o que você colocou, né, é sempre importante que a gente esteja próximo, tendo conhecimento a respeito, né, do que eles estão fazendo, pensando, usando, aprendendo com eles e trocando com eles nesse sentido, para que a gente possa, inclusive, adquirir essa confiança e saber, meu filho está pronto, meu filho não está pronto para estar sozinho. Né? É bem isso. Às vezes a gente talvez nem tenha 100%, né? Nunca vai ter 100% de certeza de nada. Mas, ao menos, sabemos mais ou menos o que está acontecendo, o que está vendo, com quem está conversando. Então, acho que isso não pode ficar no 0 a 0 ali, né? Precisa saber, precisa acompanhar. E saber, né, o que eles pensam, principalmente. Eu sempre falo, a gente quer saber se os nossos filhos estão prontos, a gente precisa saber o que eles pensam a respeito dos fatos, das coisas, né, e das situações. Então, se a gente não pergunta, a gente não sabe. E mais, não adianta só perguntar, né? Tem que perguntar e saber ouvir, porque se você não tiver a paciência também para ouvir, ele vai falar e você não vai escutar. Então, você não escutando, não adiantou de nada o que ele falou para você, porque você não viu nenhuma palavra, ficou tão presa aos seus valores e aquilo que você quer transmitir, que você não ouviu o que ele tinha para dizer. Né? Então, eu acho que É isso mesmo. esse contexto que você trouxe aqui para a gente, né? essas possibilidades de olhar o estar na internet dos nossos filhos, com quem, e não só isso, né? A diversidade dessa comunicação que existe na internet, seja através de jogos, seja através de redes sociais, seja através do WhatsApp, né, do contato com um, com o outro, da possibilidade, né, como você trouxe, que eu fiquei aqui impressionada, uma foto que você publica dá uma série de informações para quem está ali
lhe acompanhando naquele momento. E a gente nem se toca, né, que uma foto possa passar tantas informações. Então, atitudes ingênuas que nós, adultos, Sim. também temos e que a gente não imagina o quanto que na internet, nesse mundo digital, uma atitude ingênua pode se tornar um meio, né, de possibilidades de alguém mal intencionado tirar o seu filho ou a sua filha, ali, deixar o seu filho ou a sua filha desprotegida. Né? Então, Nesse sentido, Lena, a minha recomendação é que realmente se atentem às recomendações de segurança. Né? Se ali no Facebook tem uma abinha para configurar a segurança, configurar a sua privacidade, vai até lá, veja o que aquilo quer dizer. Né? Porque no nosso dia a dia a gente não vê. Eu trabalho com isso, mas normalmente quem não trabalha com isso não age por impulsão ou não sabe, que nem essa questão da foto. Simplesmente não sabe que tem uma localização, a localização da foto na foto. Né? Mas os analistas de segurança, pessoas que trabalham com isso, sabem. E os criminosos sabem. Sim, né? sim. Então, quando a gente recebe uma recomendação de segurança, é de alguém que está trabalhando com segurança, que está vindo ali com conhecimento técnico para te dizer sobre aquilo. Então, lá no Tech Kids, eu costumo colocar algumas recomendações, vídeos, alguns séries, inclusive, né? Eu faço live também falando de série, que é para trazer esse conhecimento, porque eu trabalho com segurança. Então, quando eu trago alguma informação ali, é porque eu estou vendo problemas do outro lado. Né? Então, acho que aproveitar um pouco também, entrar no TikTok, por exemplo, que a gente viu um exemplo aqui, entrar no TikTok lá na parte de segurança, ver o que pode ser feito no celular, na minha câmera de celular, porque também, controle de segurança também não é infinito, mas é como se fosse, porque tem muita aplicação, sites, muito jogo. No Tech Kids você tem algum espaço onde você orienta os pais sobre esses pontos aí de segurança, Sim. Karina? A gente tem treinamentos, né? Treinamento para família, treinamento em escolas, para escolas, né? Para professores replicarem o assunto, e tem treinamentos especificamente para criança. Ah, legal. Né? Então, são treinamentos um pouquinho diferentes. Da criança, tem pai que quer fazer o da criança, porque é mais divertido, mas sim. Então, e tem uns que são específicos para a família, que aí todo mundo senta junto e olha o celular e vê o que pode ser feito, fala sobre controle parental, falamos das séries. Então, você tem relação... Tem sim treinamento. Então, Pode queria dar um toque então aqui para as mães, né, que estão aqui nos seguindo, os pais que estão aqui nos seguindo, para entrar lá no Tech Kids, conhecer, né, @TechKidsBR, é isso? Isso, no Instagram. No Instagram. E tem um site também? Tem, é techkids.com.br. Legal. Eu acho que lá no perfil do Tech Kids está com um link para o campeonato que a gente fez essa semana, acabou agora, no domingo. Mas tem... porque esse campeonato já aconteceu, terminou agora no final de semana, mas ele está disponível ainda. Então, os pais que quiserem conhecer como é esse campeonato, pode entrar lá, preencher um formulário que está lá no finalzinho da página, e aí vai receber uma continha, um usuário ali, né? Uma conta de usuário, né? Para poder jogar. Olha que interessante. Aí esse jogo, ele traz treinamento em segurança, é simples, porque é para criança de 8 a 12, mas as crianças adoraram, acho que os pais também vão gostar. Se quiser Legal. aproveitar, vai ficar lá até 1º de março. Ai, que bom. Vou divulgar isso, principalmente para os meus netos, que estão aí já nessa... Eu mando depois para você, Helena, também para sim. você colocar no Stories, o pessoal acompanhar direitinho. Manda sim. Então, gente, o nosso tempo está aqui, está acabando, né? Infelizmente. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento à Karina por trazer essas informações e mostrar com tanta clareza aí o quanto que a gente precisa estar atento a essa segurança dos nossos filhos aí no mundo digital. E pedir para a Karina se despedir e deixar aí uma mensagem
para todos vocês que estão nos seguindo. Bom, obrigada, Helena, de novo. Obrigada a todos que estão aqui participando, escutando. Espero que vocês levem daqui alguma mensagem importante para vocês. O canal que eu mais uso é o Instagram. A gente está fazendo vídeos agora, mas o canal que eu mais trago informação no Instagram. Então, vocês podem acompanhar por lá. Facebook também. Vocês podem acompanhar por lá. E qualquer dúvida, me mandem no direct. Queiram saber sobre os treinamentos, eventos, enfim, o que vem pela frente 2022, só escrever por lá, tá bom? Bom, gente, obrigada. Então, quero agradecer aí a presença de todos, parabenizar todas as mães, todos os pais que ficaram aqui com a gente, tentando aprender cada vez mais sobre como lidar com seus filhos nesse momento da adolescência. E se a gente quer conversar com os nossos filhos sobre sexualidade, a segurança deles na internet não pode ficar de fora, né? É um ponto-chave aí extremamente importante. E eu espero que todos vocês tenham curtido essa live do mesmo jeito que eu curti e adorei aqui tudo que eu aprendi. Na próxima semana, ainda é sempre uma surpresa. Ainda não sei quem será o meu próximo convidado, mas vocês todos já estão convidados a estarem presentes aqui na próxima terça-feira, às 20 horas, e na próxima quinta-feira, onde eu farei a minha live, né, semanal, que eu vou conversar com vocês sobre a vulnerabilidade dos pais conecta aos filhos. Então, nós vamos conversar um pouquinho, que muitos pais têm dificuldade de saber como conversar com os filhos sobre sexualidade. Eu vou trazer esse assunto dentro desse contexto para a gente conversar quinta-feira, às 20 horas. Até lá, gente. Um grande beijo. Obrigada, Helena. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau. Karina. Obrigada. Tchau.